Bom dia, gente! Bom dia. Turma animada, povo renovado do final de semana. Que bom que a turma está em peso aqui para mais uma aula de FTM. Muito bom, onde vamos discutir inicialmente hoje, vamos trabalhar um outro tema específico que foi elencado para essa disciplina. Já vimos deficiência intelectual. Que mais que nós já vimos, gente? Qual a outra deficiência que nós vimos primeiro? Vimos. Isso. E hoje vamos trabalhar uma questão bem recorrente e bem específica dentro das salas de aula, que é o autismo, tá? Tadeu, pode desligar o seu som, por favor, que tá dando eco aqui. Obrigada. Ok. Então vamos lá, gente. Como eu falei para vocês, no livro vocês ainda encontraram uma nomenclatura anterior, uma nomenclatura antiga que não se usa mais, transtornos gerais do desenvolvimento, né? E aí, dentro da nova proposta hoje, todo mundo leu o capítulo 9? Capítulo 9? Capítulo 9. Eu não enviei para vocês, não? Capítulo 9, gente? Acho que não. Não enviou não, professora. Opa! Ato falho. Eu tava caçando aqui esse texto. Ué? Não foi enviado, gente. Isso vai ficar registrado aqui no YouTube. Era pra ler a deficiência intelectual, não, professora? Não, a deficiência intelectual era o anterior, né? Deficiência intelectual foi o tema anterior. Mas tudo bem, eu vou enviar depois para vocês, mas hoje então vocês vão prestar atenção aqui no slide, vão prestar atenção aqui na aula e aí eu envio para vocês lerem para reforçar o capítulo, tá bom? Ok? Achei que eu tinha enviado junto com os outros textos, mas não foi. Não. Ai, meu Foi Deus. só o capítulo 8 e o 6. Tá, eu vou enviar então para vocês até o final, quando eu terminar a aula, tá bom? Então hoje nós vamos trabalhar um assunto bem específico que é transtornos do espectro do autismo. No capítulo vocês vão ver que o transtorno do espectro do autismo ele está englobado ainda, né? Antes ele foi englobado dentro do que chamava TGD, transtornos globais ou transtornos gerais do desenvolvimento. Hoje em dia isso não se usa mais, né? Houve uma reformulação de nomenclatura, houve uma reformulação nessa forma de conhecer o que é o autismo e outros transtornos que acometem o desenvolvimento infantil, acometem o desenvolvimento das pessoas de modo geral, podem acometer, e hoje tudo está englobado o que nós chamamos de TEA, transtorno do espectro do autismo, tá? Antes chamava-se só autismo, antes chamava-se só Asperger, antes chamava-se só Rett, que são aquelas síndromes genéticas. Lembra do transtorno de Rett que nós vimos na aula passada? Sim. Então hoje também está incluso dentro do TEA. Aparecendo um slide pra mim, não. Ainda não coloquei, amor, calma. Tô dando a introdução, tô fazendo a introdução para justificar aqui a nossa aula de hoje. Então hoje vamos trabalhar transtorno do espectro do autismo, tá? Quem conhece criança com autismo ou indivíduo com autismo? Levante a mão. Tiraram as mãozinhas aqui. Verdade. Tiraram a mãozinha. Antigamente tinha mãozinha para levantar, né? É mais quando é aula gravada. É, verdade. Professora, eu tenho um primo que tem autismo. Tem? Diagnóstico fechado, tudo organizado? Sim. Uhum. Ele é daqueles que é super inteligente.
Sei. E o que é o autismo, gente? O que é o autismo? O que vocês entendem? Qual é o entendimento que vocês têm sobre autismo? Eu fico pensando assim que é uma pessoa que tem algum problema no desenvolvimento cerebral e também no desenvolvimento social, que não consegue socializar assim, com outras pessoas, que ela fica mais no mundo dela, que ela cria ali na mente dela. Só isso que eu acho. Sim, que mais? O que é o autismo para vocês? Qual a ideia que vocês têm? Ah, o indivíduo tem autismo. O que caracteriza isso? Vamos lá, gente. Coragem. O professor ele tem dificuldade de comunicação e interação, né? Geralmente, as pessoas que têm autismo, ele apresenta essas características e outras, né? Que eu não me vem agora na cabeça. Na família do meu pai, eu percebo que tem duas crianças que têm algumas características autistas, mas os pais, eles não querem acreditar que tenha, sabe? Eles rejeitam essa possibilidade de perceber que tem. E existe muito isso, né, dos pais, não? Existe muito, gente. Então, o transtorno do espectro do autismo... Oi, Vitória, pode falar. O filho do meu primo, né, ele já tem 3 anos, eu tive dele desde quando ele tinha 5 meses. Aí eu acompanho ele também no pediatra, né? A pediatra disse que ele tem as características de criança autista. Só que, igual como a Samanta falou, os pais não acreditam. Não, tá doida, não é isso. Tipo, não acredito, mas eu percebo também as características nele. E por isso que eu também gostaria mais a fundo de uma pessoa autista. Certo. Ok. Alguém falou aqui no chat, deixa eu ver quem foi. A Rosane. Valéria não tem um diagnóstico fechado, mas ela anda na ponta dos pés, não olha muito nos olhos, só escuta o que lhe convém. Quem é Valéria, Rosane? Quem que é Valéria? Professora, eu já mostrei ela uma vez para a senhora, professora. Ah, sua filha? Não, é minha prima. Sua prima? Ela é Valéria. Ela não tem um diagnóstico ainda, né? Só que a gente pensa que ela tem. Quantos anos ela tem? Tem 4. Ela só escuta o que ela quer. Tipo, ela fica lá no cantinho dela, a gente pode falar. E se a gente falar uma coisa que ela gosta, ela vai e já vem e fala. Ela fala inglês. Sei. Ela é muito inteligente, só que ela é assim, ela não tá no mundinho dela. Sim. Tem que levar para avaliar, né? Já tá passando do tempo. Lembra que eu venho falando da intervenção precoce? Aos 4 anos, isso já tá deixando a desejar, viu, Rosane? Bom, mas o que é... Assim, essa questão dos pais não aceitar os problemas dos filhos, tem um caso que aconteceu, que a menina, ela tinha... A minha tia, ela tem uma anemia falciforme, né? Aí vinha a questão da menina, ela falava, essa menina tem anemia. E eles não acreditavam, porque diziam que a anemia só dava em negro, né? E a menina era branca. Ou seja, demorou de aceitar, quando foi ver, ela tinha lúpus e do lúpus evoluiu para leucemia. Por ignorância, por não aceitar a doença da menina. Sim, a gente vê muitos casos, infelizmente, da negação, gente. Isso aí é um processo psicológico, tá? Não é tanto a ignorância. A gente não fala da questão da ignorância, de fazer isso por maldade. Mas existe um processo psicológico que os indivíduos eles desenvolvem para não conseguir lidar com aquela realidade, né? Então, é um processo natural de pais negarem a deficiência dos filhos. É um processo global, é algo que faz parte da própria natureza da maternidade e da paternidade, porque quando a gente engravida, a gente idealiza aquele filho perfeito, a gente idealiza aquele filho, planeja como vai ser a vida dele, como vai deixar de ser a vida dele. Aí de repente vem a notícia:
Pá, filho tem deficiência. É como se abrisse um buraco no chão, os pais entrassem lá e aquele buraco fechassem. E lá naquele buraco os pais permanecem por algum tempo, passando por fases, desde a negação até a aceitação. Então vai passar pela negação, pela depressão, pela barganha, vai passar por algumas fases até haver aceitação. Entretanto, nestas etapas, que varia muito de pessoa para pessoa, de família para família, justamente nessa etapa pode haver um agravamento do quadro, quando algo que era para ter sido tratado logo no início, né, que foi descoberto, acaba sendo adiado, o que vai tornando o quadro um pouco mais complexo, um pouco mais difícil de trabalhar. Então, esse processo, e é muito importante que vocês, pedagogos em formação, entendam isso, tá? Entendam isso como sendo um processo natural quando envolve um diagnóstico de um filho com deficiência, gente. Naturalmente, vocês irão se deparar com isso nas escolas, nos ambientes escolares que vocês trabalharem. E aí vocês, como pedagogos, vocês têm que ter clareza disso. Tá claro isso, Adeline? Então, usar, por exemplo, o termo ignorância acaba sendo um pouco agressivo, né, da parte de uma profissional que, por exemplo, lá na escola, se você vai como pedagoga ter esse momento com a família, tem que primeiro acolher a dor da família. Você dizer para uma família que, olha, o teu filho não está acompanhando o resto da turma porque ele pode ter um autismo, porque ele pode ter uma deficiência intelectual, isso é algo que para a família naquele momento é algo devastador. E muitos preferem não aceitar e negam. É aí que entra a intervenção especializada do pedagogo, do psicólogo, do pediatra, para dar a orientação. É isso que vocês vão se diferenciar do senso comum. Então, falar como senso comum não é profissional da parte de vocês, que não vai ser profissional da parte de vocês. Vocês estão entendendo a orientação que eu estou passando? Então, o pedagogo na sala de aula, o pedagogo na escola, ele tem um papel e muitas vezes são os pedagogos que fazem esse primeiro contato, que levantam essa primeira hipótese da existência de alguma deficiência. Como eu falei, eu venho falando, a família vai tomar conhecimento muitas vezes através da escola, onde vocês estarão lá como pedagogos, como professores, etc., como administradores, enfim, o cargo que for. Então vocês têm que ter tato para falar sobre isso, porque é um processo muito difícil para os pais, tá? Receber um diagnóstico. Eu tenho visto uma mudança de padrão. Alguns pais menos resistentes, mais flexíveis, mais abertos. Outros pais extremamente resistentes, inflexíveis, mais fechados, né? Menos receptivos nessa informação. Então é preciso ter o manejo da situação, o manejo adequado, tá, Adeline? Ok? Então entender isso como um processo psicológico, entendeu? Nossa, nesse caso é porque eu fico revoltada mesmo, porque eu conhecia a menina, eu conhecia eles e eu acompanhei o processo, então é por isso que as questões assim, que eu até fico com raiva só de lembrar disso, entendeu? É isso que eu vou fazer. Mas é verdade, dá raiva, dá revolta, mas é muito importante que vocês tenham em mente que vocês tenham essa competência profissional de ter uma escuta diferenciada, de ter um olhar diferenciado desse processo. Isso é muito importante, tá? Muito importante mesmo. É isso que vai diferenciar vocês de outros profissionais, tá? Isso aí. E aí, especificamente com relação ao autismo, tá? Antigamente existia
existia uma separação teórica e categórica do autismo em relação a outros transtornos. A partir do DSM-5 para cá, que é esse livro bem aqui, gente, que é o manual, tá? Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, esse livro bem aqui, esse fininho aqui, ó, que nós trabalhamos todas é como se fosse a Bíblia da psiquiatria e a Bíblia da psicologia. Tem tudo que é tipo de transtorno, de doença psicológica, transtorno mental, tudo tá aqui, né? E aí a gente, para dar um diagnóstico, a gente segue o que está prescrito, o que está previsto aqui no DSM-5. Antes, no DSM-4, não existia o nome TEA, transtorno do espectro do autismo. O autismo, ele era separado, as outras síndromes eram separadas, né? As síndromes do desenvolvimento infantil, e aí pegaram tudo e colocaram sob a sigla TEA, transtorno do espectro do autismo. Por quê? Porque o autismo é um espectro, ele engloba especificidades comportamentais que eram vistos nestas deficiências e nestes transtornos em comum. E aí, para não ficar separado, né, a Associação Americana de Psiquiatria pegou, que é a APA, pegou tudo e colocou sob a sigla TEA, transtorno do espectro do autismo, né? Que é isso que a gente vai falar hoje para vocês aqui. E que antigamente chamava transtorno global do desenvolvimento, tá? Estão conseguindo ver o slide? Sim. Tá. Professora, Oi. eu posso só tirar uma dúvida? Claro. Antes de a gente entrar no assunto do autismo, eu pesquisei um pouco e eu vi que o autismo não é uma deficiência, é um transtorno. É um transtorno. Só que quando a gente conversa sobre, toda hora me vem na cabeça que é uma deficiência. Mas é um transtorno, é diferente, né? É diferente. Transtorno é algo que vai perturbar o funcionamento do indivíduo, tá? Então, em se falando, eu falo perturbar, é porque vai promover mesmo a perturbação comportamental. Não vai permitir o autismo, né, o TEA, ele é um transtorno do desenvolvimento que vai prejudicar. Eu acho até que o termo prejudicar é melhor do que perturbar. Vai prejudicar o funcionamento ideal dos indivíduos. Em que aspectos, né? Então, o TEA, que a gente codifica sobre a sigla do CID-10F84, quando vocês pegarem o laudo da família, vocês estão lá na escola, vão receber um laudo, vão fazer a matrícula de uma criança com TEA. Aí, vocês vão pegar um laudo, vai estar lá, CID F84, tá? Que é esse bem aqui, ó. Tá vendo aqui? Vocês conseguem ver? Sim. CID F84. Toda doença, todo transtorno, todo tipo de patologia tem um código, tá? Da deficiência intelectual é F70, F71, lembra que eu mostrei pra vocês? Do autismo, F84, tá? E aí, quando vocês pegarem lá o laudo, o diagnóstico daquele aluno que vai ser matriculado, vai estar lá, se for autismo, F84. Aí vocês já vão ter que saber, né, o que e como a escola deve se preparar para trabalhar, para receber uma criança com TEA. Para receber uma criança com autismo ou com qualquer outro transtorno do desenvolvimento ou deficiência, a escola tem que saber, os profissionais têm que saber o que é e como funciona aquela deficiência ou aquele transtorno, correto? O profissional tem que saber como se dá, qual é o tipo, qual é o nível, etc., para poder se preparar para receber, para planejar, né, a intervenção escolar, a intervenção pedagógica para aquela criança, ok? Certo? O autismo não é diferente. Para isso é importante saber de fato o que é o autismo, tá? O autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento.
Quando a gente fala transtorno do neurodesenvolvimento, a gente está falando a nível cerebral. É como se alguma parte do cérebro fosse prejudicado, desenvolvendo o que nós chamamos de autismo. E todos aqueles comprometimentos que o autismo acarreta, que de modo geral, para a gente diagnosticar uma criança com autismo, a gente segue o que está previsto aqui no DSM-5, tá? Então, o que é o autismo e quais as áreas que são afetadas pelo autismo, tá? Critérios diagnósticos para autismo: deficiências persistentes na comunicação social e na interação social em múltiplos contextos. Não basta ter o transtorno em apenas um. A criança ela não vai ser autista em casa e não vai ser na escola. A criança não vai ser autista na escola e não vai ser na pracinha. Então ela vai apresentar aquele conjunto de comportamentos em todos os ambientes em que ela estiver. Tá claro isso? É por isso que quando eu faço avaliação, gente, eu vou na escola, eu vou na casa e eu recebo no consultório, porque eu preciso ter um olhar sistêmico, um olhar global daquele comportamento, tá? Conforme manifestado, né, atualmente ou em história prévia, em história pregressa da criança, tá? Por exemplo, déficit na reciprocidade, déficit no comportamento comunicativo, déficit para desenvolver, manter, compreender relacionamento, variando em gênero, nível e dependendo de como a criança ela vai se ajustar. Então, a primeira área afetada no autismo, a grande área, a comunicação social. Prejuízos na comunicação social é o que mais chama atenção para o futuro diagnóstico, mas não determina por si só o diagnóstico de autismo. Não é o fato da criança com 2 anos não estar falando que ela vai ser autista. Ela pode ter um transtorno de fala, ela pode ter uma outra condição que não o autismo, tá? Mas a fala, o prejuízo na fala, o prejuízo na comunicação social é uma das grandes 3 áreas que o autismo afeta, que o autismo acarreta, tá? 2. Padrões restritivos e estereotipados do comportamento, interesses ou atividades conforme manifestado por pelo menos 2 dos seguintes em termos atuais ou prévios. Comportamentos restritivos e estereotipados são comportamentos rígidos, comportamentos que seguem uma rotina, comportamentos que eles não cessam, comportamentos, como fala, ritualísticos. Tem crianças que têm comportamentos restritivos de pegar os carrinhos de que brinca, empilhar um do lado do outro, ou virar todos de perna pro ar, de roda pro ar, em vez de brincar com o carrinho, ficar brincando com as rodas. Pega os lápis, empilha tudo um do lado do outro. Ou então comportamentos motores, fica balançando as mãos, esse movimento a gente chama de movimento de flap, ou fica balançando para frente e para trás. Alguns fazem, outros não fazem. Fazem movimentos bizarros e comportamentos estereotipados no rosto, piscam muito, ficam fazendo maneirismos motores, a gente chama de maneirismo motor, né? São comportamentos restritivos e estereotipados. Aqui, eles vão falar vários critérios, depois eu vou mandar o texto para vocês lerem, mas, por exemplo, se uma criança pega um objeto, isso aqui é um batom, e aí ele vai ficar cheirando, encostando, ele vai ficar visualizando, vai ficar manipulando o objeto de modo atípico, isso vai chamar a atenção de quem está avaliando a criança, porque isso é um movimento restritivo estereotipado, né? Fascinação excessiva por luzes, fascinação excessiva por determinados barulhos, ou irritabilidade por determinados barulhos, ou irritabilidade por determinadas luzes. Deixa eu ver o que mais agora aqui. Hipersensibilidade
ou hipossensibilidade, hipersensibilidade sonora. Crianças com autismo têm muita hipersensibilidade sonora, não conseguem ouvir barulhos muito altos, não conseguem estar em ambientes onde tenha barulho muito excessivo, se irrita, chora, pede para sair do ambiente, né? Então, são comportamentos que chamam a atenção pela sua persistência e pela sua frequência. São comportamentos que levam a suspeitar. Outros movimentos que chamam muita atenção quando vamos fazer o diagnóstico de autismo. O modo como a criança caminha, se é um modo muito robotizado, se é um modo atípico, a criança caminha na ponta do pé, mas somente isso não determina. Pode ser que a criança tenha um problema ortopédico, e aí é necessário levar para uma avaliação ortopédica antes de considerar isso como característica do autismo, né? Então, só o caminhar na ponta do pé não determina se a criança tem autismo, Adelaine não, Rosane. Tem que levar a criança para avaliar os outros comportamentos que fecham o quadro diagnóstico. Esses sintomas, eles têm que estar presentes no desenvolvimento até os 3 anos, eles têm que ser manifestados até os 3 anos de idade. É o que preconiza o DSM, tá? Então, se esses comportamentos surgirem após 3 anos, é muito provavelmente que não diga respeito ao autismo, tá? Então, é necessário investigar a natureza do surgimento, a natureza da persistência desses comportamentos. Comportamentos autoagressivos ou comportamentos autolesivos, né? Geralmente, em autismos muito graves, em crianças que têm autismo muito grave, é comum se ver comportamento agressivo. Tanto autoagressivo quanto heteroagressivo, comportamentos de agressividade contra si mesmo e contra o próprio. Como a criança com autismo, o indivíduo com autismo tem prejuízos de comunicação social, não consegue expressar, né, o que sente, o que pensa e etc. E, por exemplo, em momentos de frustração, em momentos em que a criança se vê diante de uma frustração, é comum a criança, ela que tem comportamento agressivo, crianças que têm comportamento agressivo, porque não é todo autista que tem comportamento agressivo, tá? Mas existem autistas que têm comportamento agressivo, então é importante observar a existência do comportamento agressivo. Então, crianças com autismo que têm tendência agressiva e que recebem, por exemplo, um não, e não conseguem ter aquele desejo satisfeito, ou então a quebra da rotina, porque o autismo ele tem muita fixação por rotina, se quebra aquela rotina pode despertar um comportamento agressivo também. Então é importante observar se a agressividade ela é persistente contra si ou contra o outro. Tenho crianças com autismo que eu já atendi que se mordem, que batem a cabeça na parede, né? Autismo muito grave. Tem criança que quando chega próximo de alguém dá soco, dá tapa, dá cabeçada, né? Mas não é todo, dependendo muito da característica daquele autismo, tá, gente? Não é todo autismo que tem comportamento agressivo, tá? Tem crianças com autismo que têm comportamentos super amorosos, né? Gostam de estar se comportam de uma maneira mais branda, mais comedida, e tem outras não, que no momento de excitação, no momento de não ter, assim, às vezes, de frustração, acaba desferindo, né, o ato agressivo para pessoas ou para si própria, tá? Professora, e como que a gente sabe até onde esse comportamento é devido ao autismo e questão mesmo da criança que realmente tem esses comportamentos, igual no caso da Anne Sullivan, que muito do comportamento dela não era por causa da sua cegueira, era por causa que ela era animada, não sei se é essa palavra. Sim, mas é isso que eu tô falando, gente. Nem todo comportamento agressivo é sinônimo de autismo. Existem outros transtornos.
Existem outros transtornos que a agressividade faz parte, entendeu? Como é que é? Tem que ser um conjunto de comportamentos. Um conjunto. Que tá aí nessa DSM-5, né? Sim, um Não, conjunto. professora, eu estou dizendo quando a criança já tem o diagnóstico e quando ela está passando por essa crise, eu não sei se é isso que a gente fala, tem que saber se é do autismo ou se é outro fator. Entendeu? Quando ela já tem o diagnóstico, não é uma criança assim que não tem o diagnóstico ainda não. Uma criança que já tem o diagnóstico de autismo? Isso, aí, porque aí eu tô pensando assim, igual tipo no caso da Anne Sullivan, entendeu? Da Sullivan não, da Ellen Keller. Aham. E o comportamento dela, alguns era derivado da surdo-cegueira mesmo, e outros era por causa que ela era mimo. Aí a criança com autismo, que eu conheço a criança com autismo, né? Aí sempre fica essa interrogação de saber quando é que ele está tendo uma crise e quando é que a mãe dele sabe, né? Mas só que a gente, quando está por fora, não sabe. Mas acontece, Adelaine, que a agressividade, às vezes, no comportamento da criança com autismo, não vem toda vez acompanhado de crise. Às vezes, comportamentos involuntários acontecem, tá? Porque faz parte do quadro diagnóstico do TEA, daquela criança em específico. Então, a agressividade, ela não vai acontecer somente quando a criança estiver em crise, mas, às vezes, involuntariamente, ela pode, por estereotipia, maneirismo. Eu já vi crianças na APAE. Eu tinha um garotinho, um rapaz que não era nem garotinho, já era um rapaz de 30 anos, frequentava a APAE, que ele se mordia. E se morder é um comportamento de autoagressão. Você tá entendendo? Ele mordia aqui, ó, essa região da mão dele, ele se mordia, né? Mas aquilo era um comportamento motor estereotipado, que não foi trabalhado a tempo, porque dá para trabalhar isso, se identificado precocemente, tem como intervir para tentar melhorar ou amenizar esses comportamentos, entendeu? Então, não é somente em crise que o comportamento agressivo vem. Faz parte do quadro diagnóstico de algumas crianças com TEA, entendeu? Tá entendendo? Então, quando a gente fala de desenvolvimento do TEA ou de outra deficiência ou de outro transtorno, a gente está falando de desenvolvimento humano, que nada mais é que o conjunto de mudanças físicas, cognitivas, comportamentais dos indivíduos, independentes de suas condições desenvolvimentais, ou seja, em um desenvolvimento típico ou atípico. Quando a gente fala de desenvolvimento de uma criança com TEA, a gente tem que prestar atenção nessas mudanças que acontecem nela. Mudanças físicas, a criança com TEA, ela vai crescer, ela vai ter comportamento, pode ter estatura. Fenotipicamente, uma criança com TEA não dá pistas. Por exemplo, quando você olha para uma pessoa com Down, você sabe logo que ela tem Down, por quê? Porque altera o fenótipo, né? Quando você olha uma criança com TEA, com autismo, você não vai saber se aquela criança tem autismo ou não. Então, não acontece mudança física em termos fenotípicos, né? O que vai acontecer são mudanças comportamentais. Tanto é, gente, que não existem exames laboratoriais, exames de imagem para determinar o autismo. A avaliação do autismo é meramente comportamental, observar o comportamento do indivíduo. Não adianta você levar no médico, o médico não vai pedir exame para saber se a criança tem autismo. O médico vai mandar para o psicólogo para fazer a avaliação do comportamento, né? Então, muitos neuropediatras, por exemplo, eles não fecham diagnóstico, eles mandam para o psicólogo ou para a psicóloga para fazer a avaliação do comportamento, né? Então, é a observação deste comportamento em múltiplos contextos. Por isso que é avaliação comportamental. Não existe uma avaliação
de imagem, de laboratório, exames específicos para saber se o indivíduo tem autismo ou não, tá? Mas, como eu falei, o que é então o TEA, né? O que é o transtorno do espectro do autismo? Transtorno do neurodesenvolvimento que afeta principalmente 3 áreas e devem estar presentes nas primeiras etapas do desenvolvimento infantil, frisando aqui, antes dos 3 anos de idade, estes sintomas, tá? Então, o TEA, o transtorno do espectro do autismo, vai comprometer a socialização do indivíduo, a comunicação desse indivíduo e a apresentação de padrões estereotípicos e interesses restritivos de comportamento, que são aqueles padrões comportamentais que eu falei para vocês, maneirismo, padrão rígido de comportamento, alteração de rotina, causando alto prejuízo funcional desse indivíduo. Alguns indivíduos podem ter deficiência intelectual, alguns indivíduos com TEA, geralmente indivíduos que são diagnosticados com TEA grave. O DSM, ele prevê a existência de 3 níveis de TEA, tá? O nível leve, o nível moderado e o nível grave, ou nível 1, nível 2, nível 3, tá? No nível 1, o indivíduo ou autismo leve vai precisar de apoio, ele vai precisar de apoio para o desenvolvimento das suas atividades, tá? No nível 2 ou nível moderado, o indivíduo com TEA vai precisar de apoio substancial para o desenvolvimento das suas atividades. Ou no nível 3, autismo grave, o indivíduo vai precisar de apoio muito substancial, né? O indivíduo ele vai ter déficits, por exemplo, o autista grave, né? O TEA grave, vai ter prejuízos graves na socialização, na comunicação verbal e não verbal, grandes limitações em dar início a interações sociais, grandes dificuldades de responder às interações sociais, não vai ter uma fala inteligível. Muitas vezes o autista grave ele não é verbal, ele não consegue falar, né? Vai ter muita estereotipia, vai ter a presença maciça de comportamentos restritos e estereotipados, tá? Então é necessário ter noção do grau de acometimento do indivíduo nestas 3 áreas aqui. O autista leve, né? Quais são os tipos de especificidades que ele vai apresentar se for diagnosticado o autismo leve? Na ausência de apoio, vai apresentar déficit na comunicação social que causam prejuízos notáveis, dificuldade para iniciar interações sociais e exemplos claros de resposta atípica ou sem sucesso, interesse reduzido por interações sociais, tá? Por exemplo, uma pessoa que consegue falar frases completas e envolver-se na comunicação, embora apresente falhas na comunicação, na conversação com os outros e cujas tentativas de fazer amizades são estranhas e comumente mal sucedidas, né? Então existe prejuízo na área da comunicação, pode não ter prejuízos ou interesses restritos e estereotipados, mas o indivíduo com autismo leve pode ter grande prejuízo na socialização e grande prejuízo na comunicação, sempre precisando de apoio para desenvolvimento destes comportamentos. Então é preciso, para a gente saber se o indivíduo ele tem um autismo leve, se é criança, né? A gente sempre avalia a partir da criança, mas tem muito caso de adultos que têm autismo leve, gente. Eu tenho visto no consultório adultos que estão procurando o consultório já depois de crescidos, né? Adultos que querem fechar diagnóstico, querem saber se são autistas ou não, né? O que acaba se tornando um pouco mais difícil quando o indivíduo já está mais velho, né? O indivíduo ele é super funcional, conseguiu terminar a faculdade, conseguiu
conseguiu casar, conseguiu ter filho, conseguiu ser o exímio profissional, mas apresenta dificuldades em áreas bem específicas assim do desenvolvimento, na socialização, na comunicação, né? Apresenta alguns padrões estereotípicos ou interesses restritos, e aí fica aquela pulga atrás da orelha do indivíduo: meu Deus, será que eu tenho TEA? Né? Então vamos lá, então tá chegando muito adulto no consultório para saber se tem ou não, se está dentro do espectro. A gente fala, tá dentro do espectro, né? Tá dentro do TEA, pode ser leve, moderado ou grave, ok? Alguma pergunta? Vocês estão se identificando com alguma coisa, por exemplo? Ainda não. Professora, tem também a falta de empatia, né, com o outro. Falta de empatia com o outro, né? Que afeta as emoções deles, né? Sim, sim. Não ter essa empatia de ver as emoções dos outros. Sim, eu vou falar mais um pouquinho sobre essa questão. Isso tem a ver com socialização e com a comunicação, né? A falta de perceber, né, as entrelinhas do discurso, por exemplo, não entende metáforas, leva tudo ao pé da letra, não consegue fazer interpretação de texto, por exemplo, não consegue fazer interpretação de texto sim, mas não de contexto. Apresenta uma dificuldade maior de entendimento do contexto, gente, tá? Professor, uma pessoa, um hiperativo, ele é um transtorno? A hiperatividade, sim, é um transtorno. E ela pode acarretar outros problemas, ou seja, levar uma deficiência como o autismo? Como é que é? Ela pode acarretar outros problemas, ou seja, provocar uma deficiência na criança, ou seja, a criança pode se tornar uma pessoa autista, sendo muito bem hiperativa? Não, são coisas diferentes. Podem ter dois diagnósticos na mesma pessoa. A criança pode ter autismo e pode ter TDAH, que é a hiperatividade. Professora, Tá? bom, professora, teve um caso de uma criança quando eu trabalho na creche, que ela era super imperativa, assim, corria, brincava, só que ela apresentava alguns aspectos assim, meio parecido com o autismo. Aham. Ela ficava girando o brinquedo. Sim. Ela também, ela não olhava nos olhos, ela não brincava com nenhuma criança, ela brincava sozinha. Só tinha um menino que ainda gostava de brincar com ele, né? Então, assim, a gente foi falar com a mãe, tipo, a mãe a gente não, ela falou primeiro com a direção e depois a direção com a mãe, né? Sim. Porque aquela certa que a senhora falou, né? Que ela não quis aceitar, e ela era diretora, né? De uma escola e tudo, mas ela não queria aceitar, e assim, foi bem difícil, né? A comunicação, de uma vez que ela não olhava na cara da gente como professora por causa dessa situação, né? Mas depois, com o tempo, ela foi aceitando, né? Sim. Realmente a criança tinha algumas dificuldades, mas o dele acho que era bem leve. Uhum. Sim, o processo. Quando a gente vai fazer avaliação de criança, gente, a gente tem que englobar tudo, englobar os pais, englobar todo o contexto familiar, que é para dar esse suporte, porque autismo é uma palavra que assusta muito a família, né? A possibilidade do filho ter autismo assusta muito, porque ainda é um transtorno que, apesar de hoje já estar muito estudado, muito discutido, muito apresentado à comunidade, é algo que não se sabe como acontece, por que acontece, né? E a gente não fala e a gente sempre fala de um prognóstico, ou seja, o que vem pela frente vai depender muito de como é feito hoje, do diagnóstico, né? E da intervenção. A gente fala de a palavra prognóstico significa o que esperar o que esperar do transtorno. É um transtorno com prognóstico positivo? É um transtorno com prognóstico negativo? Tá? A palavra prognóstico se relaciona sempre ao curso do transtorno, tá? Então... Professora, desculpa, a senhora está falando aí que a família ela fica com medo, aí quando ela passa a entender que o filho dela tem esse transtorno, tem esse problema,
No filme que a senhora passou, no filme de ontem, interessante, que a senhora falou que todos têm que estar envolvidos, vamos supor, a escola, né? A família, os colegas, a sociedade como toda. Aí eu vou dar um exemplo, como aquele policial que pegou lá o rádio, colocou dentro da viatura, ou seja, um policial desinformado do problema deles. Então, se todos têm um problema, aliás, se todos têm a informação do problema da criança, vão passar a respeitar, a conhecer e lidar melhor com o problema. Sim. É isso? Exatamente. Tem que conhecer. Uma das primeiras coisas que eu falei para vocês lá na primeira aula foi: o diferente assusta, né? Assusta. Então vamos conhecer para não rejeitar, para não temer. Quanto menos a gente conhece, mais a gente teme. Então, quanto mais a gente conhece, mais a gente tem confiança e a gente sabe o que fazer. Então, o autismo ainda é muito desconhecido pela grande maioria das pessoas. Vocês que estão no curso de educação, no curso de pedagogia, vocês ainda apresentam um conhecimento restrito, estão aprendendo agora sobre isso, né? Mas tem que conhecer, porque a escola, o próximo slide aqui, ó. Em 2000, por exemplo, no ano 2000, meu Deus, cadê? Ó, no ano de 2000, para cada 150 crianças nascia uma criança com autismo. Em 2004, para cada 125 crianças nascia uma criança com autismo. Em 2008, para cada 100 crianças nascia uma criança com autismo. Hoje, para cada 51 crianças nasce uma criança com autismo. O que explica isso? O autismo sempre existiu. Na verdade, não havia um diagnóstico. As pessoas, elas não conheciam, então não se registrava, né? Então os números eram baixos em função disso. O TEA, né? A criança com TEA, o indivíduo com TEA ficava escondido atrás de outros diagnósticos. É aquilo que o Irlando estava falando há pouco. Às vezes o indivíduo ele era diagnosticado somente com uma coisa, com um diagnóstico, mas também existia ali o TEA. Por exemplo, uma criança diagnosticada com síndrome de Down, que nasce com síndrome de Down, ele pode trazer o TEA como comorbidade, tá? Uma criança que nasce com surdo-cegueira também pode ter autismo, ok? Uma criança que tem deficiência visual também pode ter autismo. Uma criança que nasce com surdez pode ter autismo. O autismo ele pode estar associado a outras deficiências, a outros transtornos. Hoje, isso já está mais claro. Antigamente, não. É por isso que hoje é muito comum eu ouvir assim a seguinte frase: nossa, Priscila, como tem autista na cidade, como tem autista, a escola está cheia de autista, a sociedade está cheia de autismo. Por que isso? É uma epidemia de autismo? Não, gente. Autismo sempre existiu, só que era subnotificado, era subdiagnosticado. E aí não havia uma estatística para isso, tá? Sim, professora, só um parêntese. O meu irmão, ele é pedagogo, inclusive ele é especialista em TEA. Está fazendo uma especialização agora, uma nova que surgiu, uma especialização nova na UEPA. Sim. Dessa turma agora. E aí, quando essas crianças começaram a chegar na escola, né, na escola da rede municipal onde ele trabalha, aí foi um susto para toda a equipe lá que trabalha, todo mundo, de técnicos, o diretor, a gestão, enfim. Só que outros alunos com autismo também, com mais idade, digamos, dos 30 e poucos anos, que não iam à escola, né, devido esse preconceito que tinha, esse estigma, até porque a gente conhece, a minha irmã é deficiente visual, mas ela nunca estudou. Sim. Porque ela tem hoje 35 anos, né? Então, assim, pouco se falava em educação, era melhor ficar em casa. Sim. Era assim. E aí,
começou a surgir alunos autistas na EJA. Sim. E aí, os professores ficaram mais surtados ainda, né? E aí começou a surgir aluno na escola multissérie também, né? Nas escolas multissérie, nas turmas multisseriadas. No caso, tinha aluno com autismo de 15 anos estudando com aluno de 3 anos. Sim. E aí foi meio que um surto, assim, para ser médio, no caso lá da minha cidade, né? Sim, de onde, qual é a sua cidade, Tadeu? Muita gente falava disso, assim, tá tendo surto de autismo, porque agora tá surgindo muita gente, muito aluno, aí inclusive as faculdades de particular começaram a fazer pós-graduação, lançar tudo, fazer muita coisa. Sim. Enfim, é isso. Qual é a tua cidade, Tadeu? Igarapé-Açu. Igarapé-Açu. Então, é exatamente isso, né? Tu tá ilustrando o que eu tô falando aqui, que antes era subnotificado porque não se tinha tanto conhecimento, tanto estudo, tanto material, né? Tanto profissional capacitado para fazer o diagnóstico, gente. É uma coisa impressionante. Eu até coloquei aqui. Existem poucos profissionais capacitados para fazer o diagnóstico. Aqui em Altamira, eu sou uma das poucas psicólogas que faz diagnóstico de autismo. As colegas que não são, que são psicólogas, elas encaminham porque elas não têm essa formação específica para fazer o diagnóstico, para fazer a avaliação comportamental, né? Então, isso acaba prejudicando a notificação e a intervenção precoce. Porque quanto mais habilidade você tem enquanto profissional para diagnosticar cedo a criança, mais cedo essa criança vai para terapia, vai para intervenção. Concordam comigo? Sim. Então, quanto mais cedo for, eu digo cedo, é cedo, gente. Eu já fiz diagnóstico de criança de 1 ano e 11 meses, que não falava nada. Então, com 1 ano de idade, é para a criança falar no mínimo 2 palavras. E a criança não falava nada. Tem uma outra com 2 anos que não fala nada. Uma das características de TEA também, gente, a criança começa a ter habilidades e de repente ela perde. Como é muito comum a gente ouvir relato de alguns pais dizendo assim, ela falava mamãe, com 1 aninho ela falava mamãe, falava papai, de repente ela parou de falar, Priscila. De repente ela andava, de repente ela parou de andar. Alguns autismos prejudicam a questão motora. Algumas habilidades, por exemplo, já ia no banheiro, fazia xixi sozinha, cocô sozinha. De repente isso regrediu, ela parou. É como se ela entrasse no espectro. É como se, a gente chama isso de autismo regressivo, tá? Autismo regressivo. É quando a criança adquire as habilidades, aí lá por volta de 1 ano e meio, 2 anos, essas habilidades são perdidas. Isso é muito devastador para as famílias, muito devastador. Os pais ficam muito desesperados. Isso aí acaba prejudicando ainda mais o entendimento do quadro, do diagnóstico, entendeu? Eles não conseguem entender como é que desenvolve e perde em determinado momento da vida, né? É por isso que é importante levar o filho no pediatra regularmente. Olha aí, mamães de plantão, mamães que virão, mamães que serão agora. Filho no pediatra todo mês, gente, para que é para o pediatra avaliar os marcadores do desenvolvimento, tá? Marcadores do desenvolvimento. Tem que levar no pediatra, viu? Porque é o pediatra que vai dizer se a criança ela está desenvolvendo, está apresentando os marcadores do desenvolvimento. Só que, infelizmente, eu vou falar uma coisa para vocês que eu tenho visto, tá? Alguns pediatras têm receio de falar sobre autismo com as famílias. É uma coisa muito incrível.
E aí acaba ficando naquela questão, não, eu vou esperar mais um pouco, eu vou esperar ela desenvolver mais um pouco. Gente, a criança tem atraso de fala, leva para o fonoaudiólogo, independente de ter autismo ou não. A criança não está conseguindo andar, leva para o terapeuta ocupacional. A criança está com atrasos que você vê que outras crianças estão apresentando e o teu filho não, procura ajuda profissional, não espera o milagre. Milagre acontece, mas não espera só o milagre. Vai em busca de informação, leva para o profissional. Se você, como mãe, leva no pediatra, o pediatra diz que não é, mas tu continuas com aquela dúvida, leva em outro profissional. Porque tem marcadores do desenvolvimento. E a criança, ela precisa seguir os marcadores. E a fala, o desenvolvimento de fala é um dos principais marcadores do desenvolvimento. Uma criança com 2 anos que não fala nada, gente, tem alguma coisa errada aí. Então leva pro... Professora, meu sobrinho, ele vai fazer 2 anos de dezembro e ele só fala Tem alguma coisa errada, leva pro fonoaudiólogo, gente. E professora, tá? E quando uma criança, ela não fala até os 5 anos de idade, mas a partir dos 5 anos e alguns meses, ela começa a falar do nada e apresenta hiperatividade. Tem algum transtorno presente aí, com certeza. Tem que levar para avaliar. Uma criança com 5 anos que não fala nada, gente, isso não é típico, é atípico. Tá? Professora, porque agora ela fala muito e é estranho, porque ela não falava nada. Uhum. E de repente ela começou a falar e agora fala e apresenta hiperatividade. Tem que levar para avaliar, gente, porque uma criança com 5 anos que não fala nada, tem que levar para avaliar. Tem que levar. Professora, o filho da minha prima, ele tem 3 anos e a minha filha que tem 1 e 7 meses, ela é mais coisa que ele. Só que o que aconteceu foi aquela questão que a gente estudou na outra disciplina. Ele foi criado assim com o babá, né? Ela trabalha. Aí a babá só dava a comida dele, botava ele de frente televisão, não tinha interação. Aí eu acho, né, que esse é um dos motivos dele não se desenvolver a fala. Agora ele está na escolinha, ele está tendo alguma melhorazinha. Mas só que aí ela fica também com aquela questão, né? O povo tem que cada criança tem seu tempo, não sei o quê, e foi deixando. É muito comum a gente ouvir, vamos respeitar o tempo. Porque o pai, aí vem a avó, aí diz assim, não, porque o pai dele foi falar com 3 anos. Não, porque todo mundo da minha família falou tarde. Aí pronto. Aí reforça mais ainda, né, esse atraso na avaliação. Às vezes é tudo que a mãe quer ouvir, né? A sogra vem visitar o filho, eles moram em Altamira, a sogra mora no Paraná, um exemplo. Aí a criança tem 2 anos e meio e não fala nada. Aí a avó chega, primeira vez que vê a criança, não, minha filha, não te preocupe, porque o pai dele era assim também, falou com 3 anos. Aí pronto. Se a mãe tava com a pulga atrás da orelha, a pulga sai, ela relaxa, não vai em busca de atendimento e a criança fica prejudicada por conta do diagnóstico, que não acontece por conta dessas crenças. Então as crenças, elas acabam prejudicando o processo diagnóstico, tá? Alguém ia falar? Professora, no caso do meu sobrinho, a pediatra só pediu para ela estimular ele, ficar conversando mais, mas até agora ele não fala não. Então leva para o neuropediatra, leva para o fonoaudiólogo, leva para o psicólogo, leva para fazer avaliação, tá? Leva para fazer porque esta criança já está com atraso de fala, E agora no neuro. Professora, eu tô igual cadê, professora? Cada coisa que a senhora fala. Eu vou me encaixando, eu vou vendo aqui, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. A aula da professora Priscila é uma aula de diagnóstico. É muita informação.
informação boa. Muita interrogação na minha cabeça também. A professora fala tanta coisa que vai de encontro com a realidade da gente. Ela falou dessas crenças do médico aí do senso comum que a gente fica acreditando, que eu ia me enterrando, mas não tem nada a ver com a nossa disciplina, mas é uma coisa parecida a situação. Uma professora falou dos médicos, que as pessoas não, isso não é nada não. No caso que eu estava sentindo dores, a pessoa falou, não, isso é normal, rapaz, todo mundo tem. Aí fui fazer o exame, fui fazer a cirurgia, porque tinha uma pedra dentro de mim, eu posso acreditar nas pessoas. Exatamente. Então não pode ficar atrás dessas crenças, não pode. O que a senhora falou também aí, eu estava pensando no tratamento precoce. A senhora falou que com quanto tempo que uma criança pode apresentar um comportamento que pode ser autismo? Até 3 anos? Até 3 anos, esses comportamentos que são o diagnóstico do autismo, né? Como eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Tem que estar presente até 3 anos de idade. Tem que estar presente, né? Então, como eu falei, não existe exame específico para o diagnóstico. A avaliação, o diagnóstico é feito pela observação do comportamento em múltiplos contextos. Gente, eu adoro esse slide, é tão bonito. Nas outras aulas anteriores, nós fui pesquisando, nós estávamos falando sobre cegueira, deficiência intelectual, eu fiz algumas pesquisas que existem alguns exames, como a gente fala, obrigatório no Brasil, que ajuda muitos pais ao principal problema da criança. O teste do pezinho é um, né? Perfeitamente. Por exemplo, o teste da orelhinha, né? É para diagnosticar surdez. Se a criança ela nasce com surdez, ela nasce com perda auditiva. Na minha época, na época que o meu filho nasceu, não existia o teste da orelhinha. Ele só fez o teste do pezinho. Não existia o teste do olhinho para saber se vai ter catarata. Então hoje dá para saber, gente, saindo da maternidade já com os testes feitos. No autismo, existe a gente sempre pede exame, a gente sempre pergunta, fez o teste da orelhinha? Deu tudo normal? Mas ainda tem mães, gente, que não fazem o teste da orelhinha nos filhos, tá? E não vai muito tempo não. Um dia desse eu recebi uma mãe que o filho fazendo o diagnóstico de autismo, fazendo a avaliação, eu perguntei, fez o teste da orelhinha? Não fez. Aí eu fiz o pedido do teste, de um exame, né, para saber se tem problema auditivo, porque às vezes o desenvolvimento o desenvolvimento da fala, gente, está relacionado com a audição. Nós já estudamos sobre isso, né? Então, às vezes a criança não está falando porque está com problema auditivo, não tem nada a ver com autismo. Certo? Professora. Fale. Aqui na vila aconteceu isso. Tinha uma menina que ela era muda, né? Ela não falava. Que eu já falei o termo muda, hein? O que eu já falei sobre isso? E como é que eu vou falar, professora? Não falava, ela não falava. Ela não falava. Aí daí ela pegou e começou a estudar. E ela começou a falar quando ela foi para a escola. Só que eu entendi que é porque lá as crianças falam gritando. Então ela conseguia ouvir e aprendeu a falar. Sei. Eu achei estranho demais no dia que eu vi ela falando, porque a gente via ela desde pequenininha, né? Nunca falava. Aí quando ela só foi falar a partir dos 7 anos. 7 anos, olha só. Quando ela foi para a escola, eu fiquei meio assustada. Eu sou muito do senso comum, professor. Eu fiquei assustada mesmo quando eu vi a menina falar. Falei, meu Deus, uma muda falando. Uma o quê, Rosane? Não, professora, você pode falar. Rosane, o que é que tu falou aí, Rosane? Boa ideia, professora. Não, ó, aluno de professora Priscila não fala muda, hein? Nem muda, nem mudinha, por favor, gente. Não pode. Nem portador de deficiência. E nem portador de deficiência. Aluno de professora Priscila não fala portador de deficiência, gente. Não fala aluno especial, gente. No caso da moça e da Rosane, ela era deficiente auditiva, né, professora? Poderia ser deficiência auditiva. Poderia ser, né? Não é necessariamente uma regra, mas pode ser.
tá? Ok? Vamos lá, continuando. Então, dentro desse processo diagnóstico, gente, esse troço não some daqui. Dentro desse processo diagnóstico, olha só, pessoa, o que a gente leva em consideração, né? Quais são os pontos de consideração que a gente leva? Problemas de sensibilidade, como eu já falei para vocês, sensibilidade auditiva, fotofobia, que é hipersensibilidade à luz, pode ter também, crianças com autismo pessoas com autismo podem apresentar. Dificuldade na reciprocidade, que é a questão da atenção compartilhada. Ficou repetido aqui. O que é a atenção compartilhada? Às vezes você aponta para a criança, olha fulano, passarinho. A criança não te acompanha, não compartilha com você a atenção, tá? Não compartilha com você a atenção. E aí é muito comum você ouvir de mães, o relato de mães, o relato de professoras, quando eu vou na escola, né, falarem assim, ele não acompanha o que a gente está falando, ele quase não acompanha, ele quase não olha, né, para onde a gente aponta, ele quase não compartilha, né, os estímulos com a gente. Então é um empobrecimento da atenção compartilhada. Em bebê, dá para fazer diagnóstico de TEA hoje, gente, já em bebês, no momento da amamentação. O que é que muito bebê faz? Fica dialogando pelo olhar com a mãe, não é verdade? O bebê tá mamando, a mãe tá interagindo com o bebê, a mãe tá olhando pro bebê, ele tá te olhando, parece que ele olha, ele entra em ti com o olhar. Esse padrão não é visto em crianças com autismo já, gente. Então já dá para ter pistas já bem cedo de prejuízos na atenção compartilhada, tá? Mamães de plantão que vão amamentar ou estão amamentando, já dá para saber bem cedo, viu? Ecolalia. Sabem o que é a ecolalia? Não. Ecolalia, crianças com ecolalia, crianças com autismo, algumas apresentam a ecolalia. Repetição, ficar repetindo sons, ficar repetindo palavras, ficar repetindo frases que viu na televisão, que ouviu alguém falar, ficar repetindo como se fosse um papagaio, tá? Ecolalia, sempre falar sons. É muito comum você ouvir crianças com autismo ficar emitindo sons, emitindo barulhos, ou então a criança vê a Peppa Pig lá na televisão e fica repetindo a fala da Peppa Pig insistentemente, só aquela fala, tá? Isso a gente chama de ecolalia, ok? Que mais? Apego não usual a objetos, não consegue usar os objetos de modo típico, como eu já falei, usa de modo atípico. Vai pegar um lápis, ao invés de escrever, vai pegar o lápis, vai ficar vai ficar encostando, vai ficar batendo, vai ficar usando o lápis de modo atípico, não usual, tá? É muito comum essa hipersensibilidade. Hipersensibilidade, os autistas têm muito, gente. Hipersensibilidade tátil, né? Então, algumas texturas, algumas substâncias, alguns objetos acabam chamando a atenção do indivíduo para esse padrão restritivo, para esse padrão estereotipado de manipulação, né, dos objetos, tá? Que mais? Não existem medicações para o autismo, mas para os sintomas do autismo. Uma das medicações mais usadas pelo autismo chama-se risperidona. A risperidona é considerada uma medicação antipsicótica. É uma medicação, antigamente o autismo era chamado de psicose infantil, tá? Que é para trazer o indivíduo para um nível de concentração maior,
para trazer o indivíduo. A risperidona ajuda o indivíduo a controlar a agressividade, impulsividade, tá? A risperidona é muito usada, mas tem vários medicamentos que são usados para os sintomas e não para o autismo, tá, gente? Que fique claro isso. O diagnóstico também a gente leva em consideração o RRBS, movimentos restritivos e restritos e estereotipados, que são aqueles que eu falei para vocês, né, lá no início da aula, tá? Professora, tem uma dúvida. Sonambulismo está relacionado ao autismo, algo do tipo ou não? Não entendi, como é que é? Sonambulismo está relacionado ao autismo ou não? Pode estar relacionado, mas não é muito comum ver. Mas pode acontecer. Pode Eu vi também, acontecer. professora, que algumas crianças gostam de ficar andando na ponta dos pés. Sim, sim. Algumas crianças, você falou bem, algumas, não são todas, tá? Algumas crianças, não são todas. Mas isso faz parte da pessoa com autismo ou não? Não é tipo Alguns autistas apresentam caminhar na ponta do pé, mas não todos. Alguns. A minha prima, quando ela começou a caminhar, ela só caminhava com os dois pés pra cima, só que agora ela anda, sabe, com o pé no chão, mas no começo ela andava com os dois pés. Meu Deus. É por isso que eu. É por isso. Os pés, nasce com os pés. Na ponta, né? É por isso que eu sempre, quando é muito frequente o caminhar na ponta do pé, a gente sempre pede uma avaliação com o ortopedista, porque pode haver um problema de tendão que não permite que o pé desça, que o calcanhar toque o chão por um encurtamento de tendão. Então é preciso fazer uma avaliação, né, com o especialista para descartar isso. Quando não tem nenhum tipo de problema ortopédico, físico, biológico, aí a gente considera como sendo um dos diagnósticos que aquela criança vai estar apresentando para autismo, tá? Mas a gente não considera somente isso para diagnóstico, tá? Professora, e nessa questão de andar na ponta dos pés, tem também criança que tem hipersensibilidade. Às vezes ela anda assim, em tapete, que tá no chão, essas coisas. Exatamente, problema de sensibilidade, ó, eu coloquei bem aqui, tá vendo? Deixa eu ver. Medos, né? Existem aqui duas questões relacionadas ao medo. Crianças com autismo, algumas acabam apresentando um medo muito exacerbado, principalmente de estar em ambientes com muito barulho, com muita luminosidade, com muita gente, ou crianças que não têm medo de nenhum perigo real. Crianças que veem um prédio, vai lá em cima, ela pode se jogar porque ela não tem noção, ela não apresenta essa questão do medo. Então é preciso ter muito cuidado, né, de entender o comportamento da criança, porque algumas não apresentam medo, né? E o medo em um determinado grau nos protege. A gente não se expõe a perigo, né? Então, por exemplo, uma criança com autismo de 10 anos, se ela vê uma cobra, naja, ali, ela é capaz de ir na direção da cobra, pegar a cobra, ser picada pela cobra e nada. Deus me livre eu ver uma cobra, eu saio correndo, né? Então, ela não apresenta essa percepção. Algumas não apresentam essa percepção, mas algumas, não é de todo mundo isso, tá? Ok? Para a gente conseguir fazer o diagnóstico, a gente usa alguns instrumentos que eu uso, né, dentro dos meus procedimentos, que são algumas entrevistas estruturadas com os pais, né? E aqui eu trouxe a ADIR, o A2-2, né? Que são instrumentos com base em observação comportamental, a escala CARS, né? A gente avalia a partir da avaliação do comportamento, o sistema Proteia, que é esse sistema que eu uso atualmente para avaliar crianças com autismo. Consiste em um protocolo
que nós utilizamos a partir de 3 sessões, onde nós vamos avaliar a criança em 3 grandes áreas, tá? A primeira área diz respeito ao comportamento sociocomunicativo. A segunda área, uma coisa importante, ó. A brincadeira, a gente vai avaliar a qualidade da brincadeira da criança, se a criança apresenta uma brincadeira simbólica e uma brincadeira funcional. O que é uma brincadeira simbólica, gente? Seria o faz de conta? O faz de conta, né? Crianças que têm autismo dificilmente apresentam brincadeira de faz de conta, apresentam brincadeira simbólica. Então a gente vai avaliar isso no consultório, né? E a brincadeira funcional, o que é? Brincadeira funcional. Movimento repetitivo, acredito que é brincar com algum brinquedo, né, professora? Alguma coisa assim? A brincadeira funcional é a brincadeira que você vai pegar, por exemplo, a criança vai pegar esse carrinho e vai brincar de carrinho. Vai brincar de carrinho, né? É a brincadeira funcional. Uma brincadeira simbólica é fingir que esse carrinho pode ser um avião. Isso é brincadeira simbólica, tá? Então, algumas crianças apresentam prejuízos no padrão de brincadeira. Então, a gente avalia também isso. A outra área que a gente avalia são justamente movimentos restritivos, repetitivos, estereotipados, né? Do corpo. Vou dar um exemplo aqui, ó, do que tem aqui no protocolo. Movimento repetitivo. A criança chora com muita frequência, agita-se com muita frequência, tenta interromper o adulto com muita frequência. Movimento repetitivo de partes do corpo, como eu falei, pode ficar balançando a mão, balançando o corpo para frente e para trás, se balançando de um modo atípico. Que mais? Aqui. A questão do comportamento autolesivo, né? A criança apresenta comportamento autolesivo, não apresenta. E assim a gente vai avaliando, né? Em grandes áreas. É um questionário bem grande, bem extenso, onde é feito com a criança no consultório, no momento da brincadeira. A gente coloca a criança no consultório, coloca os brinquedos, que são os estímulos, e vamos observar o comportamento da criança durante 3 dias, né? E aí, a partir daquilo, a gente começa a levantar as hipóteses se a criança ela vai ter ou não o risco para ter TEA. Esse sistema que eu mostrei para vocês aqui, ó, é esse que eu coloquei aqui no slide, o sistema ProTEA-R, que é hoje um dos mais usados aqui no Brasil. Foi desenvolvido pela professora Cleonice Bosa, da Universidade do Rio Grande do Sul, que é uma grande estudiosa do autismo no Brasil. Cleonice Bosa, tá? Então, quando a gente fala disso, eu vou falar novamente da intervenção precoce, né? Eu venho sempre falando da intervenção, gente. Vocês já perceberam isso? Eu venho sempre falando da intervenção. O que é que vai compor a intervenção, né? Uma equipe multidisciplinar. Então, quando a gente fala de uma equipe multidisciplinar, pessoal, a gente vai falar com uma equipe composta de vários profissionais. Dentre estes profissionais, médico, que é o neuropediatra ou pediatra, psicólogo, terapeuta ocupacional, os professores também compõem a equipe multiprofissional, psicopedagogos, tá? Fonoaudiólogos, todos eles em intercomunicação. Por exemplo, quando eu faço acompanhamento de criança, eu sempre estou em intercâmbio com a TO, com os professores, com os psicopedagogos, com os fonoaudiólogos, com os médicos que atendem aquela criança, e todos nós, gente, em total assistência com a família. Eu sempre digo que fazer intervenção não é só no consultório. A família tem que ser treinada
a dar continuidade a esta intervenção em casa. Porque é onde a criança ela passa a maior parte do tempo, é em casa. Ela vai no consultório passar 1 hora a cada semana, dependendo da frequência, dependendo do que o profissional colocar no plano de trabalho dela, né? Então tem terapeuta ocupacional que atende a criança 1 vez ou 2, o resto do tempo fica fazendo os exercícios em casa, com a família. Então a família, ela tem que participar, ela tem que entrar no consultório quando puder e sempre, né, que puder. Não pode ficar do lado de fora, ela tem que participar do processo. Então, quando eu vou aplicar o meu protocolo, a mãe entra, o pai entra, ela participa do processo, que é para observar e eu vou explicando o que é que está acontecendo ali, né? Então, a família faz parte da equipe multidisciplinar também, né? Então, esta equipe aqui, ó, é considerada uma equipe que eu posso considerar uma equipe bem estruturada para atender uma criança com TEA, uma criança com deficiência intelectual, uma criança com surdo-cegueira, uma criança com TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, qualquer, né, que seja a criança que tenha qualquer especificidade em seu desenvolvimento. É uma equipe multidisciplinar. Então, a intervenção precoce, ela deve ser prioridade, gente. Eu vou puxar a orelha da Rosane mais uma vez. Com 4 anos, não tá... Vocês já estão perdendo, essa família tá perdendo o momento de intervir para tentar ajudar o desenvolvimento da tua prima, né? É prima ou sobrinha, Rosane? É minha prima. Tua prima. Então tem que levar. Hoje lá no CAPC, quem não pode pagar hoje uma consulta, quem não pode pagar uma intervenção com profissional na rede particular, o CAPC, né, o Centro de Atendimento Psicossocial Infantil, apresenta psicólogo, apresenta terapeuta, a fono, né? Tem como buscar ajuda. Tem como começar um acompanhamento. Então vá em busca, vá atrás. Não dá para deixar, não dá para ficar esperando as coisas acontecerem. Como eu falei, as crenças, gente, que ele vai melhorar, ela vai falar, ela vai aprender. Tá perdendo tempo, vamos agir o quanto antes. Quanto mais se tiver intervenção precoce, melhor para o desenvolvimento. Com 2 anos não está falando? Leva para o fonoaudiólogo. Pode ser só um bloqueio, mas pode ser autismo, gente. Tá? Então vamos levar para o especialista o quanto antes, tá? Aqui, ó, alguns discriminadores em termos de autismo, tá? Aos 12 meses... diminuição da resposta ao nome, tá? Qualidade das expressões faciais, redução de qualidade das expressões faciais, tá? Aos 24 meses, uma criança com autismo, ela pode ter redução do afeto positivo, que é essa troca de afetividade com o outro. O que pode estar presente aos 12, aos 18 e aos 24 meses, que é uma das coisas que mais chama atenção nas crianças. Redução do olhar social, que é justamente essa troca de olhar, né? Que a criança tem naturalmente com as pessoas com quem está convivendo. Então, aparece muito precocemente isso. Prejuízo na atenção compartilhada. Com 1 ano e 6 meses, se a criança, quando tu apontas e ela não te acompanha, já está com prejuízo na atenção compartilhada, tá? Aos 2 anos, a criança pode apresentar redução de interesse pelos pares. Quando eu falo pares, são quem, pessoal? Esse tópico bem aqui, redução no interesse em pares. Está se referindo a quê? As outras crianças? As outras crianças. A criança com autismo tem preferência, né, de acordo com Mitchell,
tem preferência em brincar só, em se isolar, não vai querer estar naquele grupo. E isso aparece muito na escola. É muito comum quando eu vou na escola, eu pergunto, gente, para a professora, ela prefere brincar sozinha ou prefere ficar com os pares, brincando? Não, ela prefere ficar só. É muito comum isso, gente, muito comum. A gente tem que perguntar, tá? Uso atípico dos objetos, com 1 ano a criança já apresenta essa especificidade de pegar os objetos de modo diferente, tá? Comportamentos restritivos e estereotipados, geralmente aos 2 anos está bem frequente em crianças com autismo. E a brincadeira repetitiva com os objetos também. Eu tinha uma criança que adorava brincar com colher de pau. Ela ia lá na cozinha, abria, já sabia abrir a gaveta, pegava a colher de pau e ficava fazendo isso aqui, ó. Só isso. Passava o dia inteiro fazendo isso, na colher de pau. Quando não, ela pegava a colher de pau e ficava fazendo assim, ó. Isso é um movimento repetitivo estereotipado, tá? Ficava fazendo assim, com a colher de pau. Ou então assim, ela gostava de sentir a textura da madeira, né? No rosto. Isso é uma hipersensibilidade. Ok? Então, é prestar atenção nessas especificidades. Ok? Tem que prestar muita atenção. Eu volto a repetir. Tem que levar no pediatra regularmente, gente. Regularmente. Ok? Dentro desse processo todo, como eu estou falando, né? A escola sempre presente ali na vida das crianças com TEA. Então, os tratamentos e os acompanhamentos, eles visam, né? Dar qualidade de vida para a criança. Por isso que o diagnóstico é importante, o diagnóstico preciso é muito importante, tá? A criança com TEA pode ter prejuízos nas AVDs. Sabe o que significa essa sigla, AVD? Não. Ninguém sabe. Olhando aqui dentro do parêntese essas... Escovar os dentes, ir ao banheiro. O que significa AVD? Acho que é atividade de vida diária. Isso, atividade de vida diária. As crianças com TEA têm prejuízos nas atividades, nas AVDs, nas atividades de vida diária, né? Então é importante dar condições para as crianças de terem competências e autonomia suficiente para não depender tanto de um cuidador. Então, fazer treino de vida diária com as mães para ensinar, para ajudar os filhos é fundamental. Então, ensinar a criança a escovar o dente, ensinar a criança a ir ao banheiro, ensinar a criança a comer só, ensinar a criança a se vestir, ensinar a criança e o indivíduo, o adolescente, gente. Vocês imaginam como que é a sobrecarga de uma mãe que tem que fazer tudo para o filho? Vocês imaginam o que é a sobrecarga emocional, o estresse, a depressão? Já existem estudos que mostram a correlação, né, desses prejuízos emocionais dos cuidadores de crianças com deficiência. Tem vários estudos que mostram sobre isso, né? Então eu tenho alguns artigos publicados, inclusive eu vou mandar para vocês. Eu publiquei agora um que foi não com autismo, mas foi com paralisia cerebral, estresse, né, e paralisia cerebral. E aí é importante ter sempre essa noção de que quanto mais autonomia o indivíduo tiver, menos sobrecarregada ou sobrecarregado esse cuidador e essa cuidadora vão estar. Então, vamos dar condições para essa criança dela ter autonomia. Vocês estão conseguindo acompanhar? Ter autonomia nas atividades de vida diária, gente. Para que ela dependa menos do cuidador. Para que ela possa ter autogerenciamento dos comportamentos que dizem respeito à sua vida.
tá? Então, temos que levar a criança para a intervenção precoce, porque é a intervenção precoce que vai proporcionar essa autonomia, tá? Ok? Então, melhorar a interação, melhorar a comunicação, fazer treino do cotidiano, incentivar a autonomia, né? É difícil, mas não é impossível. Então, quanto mais cedo esta criança for para a intervenção precoce, maiores condições ela vai ter de estar na escola, de conseguir acompanhar a turma, de conseguir ler, conseguir estudar, conseguir entender o seu contexto, né? Quanto mais incluída essa criança com autismo estiver, quanto mais cedo ela for para a escola, mais estimulação ela vai receber daquele ambiente. Olha aí o benefício da inclusão, né? Então vamos mandar a criança para a escola para promover o desenvolvimento. Nós estamos passando agora no momento da pandemia um processo muito dramático, porque as crianças com deficiência, elas não estão indo para a escola. A maioria delas não está, a maioria delas tem comorbidades e os pais têm medo de mandar para a escola, né? As crianças estão em casa. Então, os prejuízos desenvolvimentais estão sendo muito grandes, muito significativos. É como se elas tivessem iniciado um processo e regredido, porque estão praticamente 1 ano e meio fora da escola. Então, todas as conquistas que foram alcançadas quando elas foram para a escola, estavam incluídas, estavam dentro de uma dinâmica escolar, começou a ter benefícios naquelas áreas, né, que compõem o diagnóstico do autismo. Aí ficou 1 ano, tá 1 ano e meio em casa, perde tudinho, vai regredindo. O prejuízo é muito grande. Então, nós precisamos mandar as crianças com segurança, claro, para a escola, gente. Para que possa, dentro do possível, com segurança, né, e tudo que as escolas estão oferecendo hoje, tentar resgatar estes prejuízos, tanto acadêmicos quanto desenvolvimentais. Então, estar fora da escola é sinônimo de prejuízo nesse momento para as crianças, né? Então, é necessário ter esse olhar. Claro, a pandemia assusta muito, a pandemia a gente tem que levar em consideração, tem que buscar, né, tomar todos os cuidados e aí, dentro do possível, mandar as crianças para a escola. Ok? De acordo com a Associação Americana de Neuropsiquiatria, quando a gente fala de intervenção, né, para a gente conseguir ter um efeito, conseguir ter um resultado satisfatório, essa criança ela tem que passar no mínimo 5 horas sendo estimulada, dentro daquelas especificidades que eu mostrei. 25 horas por semana, tá? Por isso, o envolvimento da família é fundamental. A gente deve esperar no mínimo 6 meses para perceber uma modificação do comportamento. Isso é muito importante que vocês entendam, para orientar e até para vocês mesmos, gente. Às vezes as mães começam a levar os filhos para as terapias, aí já quer que o TO, a fono, a psicóloga, a psicopedagoga, as professoras que fazem acompanhamento, querem que faça milagre. Não é assim. Aí a mãe se frustra, tira a criança das terapias. Já não está dando certo, estou gastando dinheiro. Eu vejo muito isso. E aí é necessário a gente esperar o quê? O tempo do cérebro poder se organizar a partir da intervenção. E de acordo com a Associação Americana de Neuropsiquiatria, o cérebro precisa 6 meses sendo estimulado com esse tempo de terapia para poder dar uma resposta, tá? Quanto a isso, nós precisamos apresentar para a criança vários tipos de estimulação. Por exemplo, eu coloquei aqui a musicoterapia. Musicoterápica é ótimo, intervenção musicoterápica, né? Então, a intervenção musicoterápica é um tipo de intervenção, mas existem várias, né? Eu coloquei aqui só para exemplificar, tá?
Como eu falei, não existe o melhor tratamento, existe o mais adequado. Cada criança ela vai responder de modo particular às terapias. Se não dá certo de um tipo, com um tipo de terapia, vamos tentar outra. Se não dá certo esse caminho, vamos tentar esse aqui. Se não dá certo com esta profissional, vamos com esta profissional. Às vezes uma profissional tem uma técnica mais específica e aí dá certo com essa criança, mas não dá certo com essa criança, né? Então é necessário que vocês, que são pedagogos em formação, estarem sempre atualizados e atentos a essas questões, porque vocês, em algum momento, vocês vão precisar orientar as famílias lá nas escolas, ok? Professora, me desculpa falar, professora, não briga comigo, não foi eu que falei. Eu estava num grupo, professora, de mães, né? E é um grupo até sério. E lá elas falam que o autismo é uma máquina de ganhar dinheiro, porque muitos profissionais envolvidos e tudo depende da criança. Aí elas estavam querendo se dizer que os profissionais ficaram só ganhando dinheiro, porque o trabalho deles, assim, como é que eu posso dizer? Não dependia deles, dependia da criança. Aí isso só era dinheiro e mais dinheiro, porque, igual a senhora falou, é vários profissionais, né? Não é só o psicólogo. Sim, concordo com essa mãe. Sabe por que eu concordo com essa mãe? Por 2 motivos. O nosso sistema público para atender é muito precário. Existe, como eu falei para vocês, ali no CAPSI existe, mas não é o ideal. Não é o ideal. Existe a deficiência na formação dos profissionais. Existe. Quando você consegue um atendimento com um profissional mais qualificado, custa caro. Custa caro. Então eu entendo o que essa mãe quis dizer. Porque uma criança, para ficar 25 horas por semana, ela vai ter que ir todo dia para terapia. Todo dia. Se for particular, se não tiver plano de saúde, vai custar caro. Entendeu? Vai custar caro. Tá? Então eu entendo o que essa mãe está dizendo. Eu não me chateio, não. Eu entendo. Porque eu vejo na prática isso. Eu vejo na prática. É caro. Entendeu? Eu entendo perfeitamente. Tem famílias que não têm condição. Mas, por exemplo, eu vou dar uma orientação à APAI, né? Associação de Pais e Amigos Excepcionais aqui de Altamira. É um espaço onde a criança pode receber gratuitamente isso aqui, ó. Tá? E lá você vai encontrar terapeuta ocupacional, professor, fonoaudiólogo, a família tá presente, tem médico, eu não sei se agora tá tendo psicólogo, machinha, psicopedagogo. Ainda vou colocar aqui o fisioterapeuta, que tem lá também. Na APAI, é de graça. Existe. Mas o nome APAI ainda assusta muita gente. Assusta, não leva, porque tem preconceito. Né? E professora, é por isso que eu falo, quando a pessoa fala, né, que dinheiro não é tudo, que dinheiro não traz felicidade, que dinheiro... Fica falando de dinheiro, né? Eu fico revoltada. Porque o que seria dessas pessoas igual, o que seria da Ellen Kelly? Porque para ter uma professora particular para ficar cuidando dela, para ela se desenvolver, para ela chegar a ser o que ela foi, tem que ter dinheiro, entendeu? Tudo isso precisa de dinheiro. Sim, exatamente. Fica romantizando a pobreza. Exatamente. Oi? Com relação ao que foi tocado nessa questão financeira, as pessoas com deficiência têm
provento do governo, ou seja, Sim. para ser Sim. aposentada, né? A partir de quando? Sim. Existe todo um processo. Mas Existe. é grande também, né? Mas existe, que a gente chama de benefício de prestação continuada. Deixa eu ver se eu trago aqui, gente. Benefício de prestação continuada, né? Que é o BPC, que é dado a famílias pobres, né? Que declaram, né, um determinado valor, creio que seja famílias que recebem até um salário mínimo, os filhos podem receber o benefício. É um salário mínimo, né? E daí, famílias que declaram isso, o filho com deficiência ou com transtorno pode receber, né? A lei do autismo hoje no Brasil está muito avançada, né? Então existe a legislação em torno do indivíduo com autismo no Brasil está muito avançada, né? Então, por exemplo, hoje existe a carteirinha. O indivíduo com autismo, ele recebe do governo uma carteirinha e com essa carteirinha ele tem o passe livre, ele tem entrada gratuita nos espaços, não precisa toda vez estar indo no médico para fazer atualização de receituário, para conseguir medicação no posto, né? Então existem algumas leis em relação à escola também, benefícios e tudo mais. Então a lei do autismo hoje está muito avançada aqui no Brasil, mas é aquilo que eu falo, que eu venho falando, em termos de legislação é muito lindo, né? É tudo tão avançado, é tudo tão desenvolvido, mas existe ainda essa dificuldade no cumprimento dessa lei, né? Deixa eu ver aqui. Tô falando rapidamente algumas questões, né? A terapia ABA. A terapia ABA, gente, é um tipo de terapia, é a terapia mais usada aqui no mundo todo, na verdade. A Applied Behavior Analysis, ela é baseada no behaviorismo. Lembram do behaviorismo? Ela é baseada na análise do comportamento aplicada. Ela é uma terapia bem comportamental, no sentido de condicionamento e estimular o desenvolvimento e o comportamento da criança. Então, o ideal hoje é manter a criança em aba todo dia, né? Manter a criança sendo treinada e fazendo intervenção em aba todos os dias, né? Então, é uma técnica muito importante, mas que exige profissional treinado e aplicado, né, dentro dessa terapia. Em Altamira, além de mim, existem só 2 ou 3 terapeutas que estão estudando ainda, né, a terapia para serem aplicadores ABA. Quem quiser depois dar uma pesquisada sobre a técnica ABA para entender melhor. Existe o modelo Denver de intervenção, né, que é muito feito, muito usado também. A partir de 1 ano de idade, em 5 grandes áreas do desenvolvimento, ocorre fundamentalmente através de atividades lúdicas, né? A intervenção com a criança que tem autismo através da brincadeira, tá? Então vai trabalhar orientação social, linguagem, jogo, simbólico, redução de deficiências motoras iniciais, né? Usa as motivações próprias da criança, mas inserindo sempre o social. Rotinas sensoriais, a gente tem a equipe de integração sensorial que vai trabalhar o desenvolvimento dos 5 sentidos, por isso que é integração sensorial. Como alguns indivíduos com autismo têm hipersensibilidade ou hipossensibilidade, né? Auditiva, visual, tátil, em todas as áreas dos sentidos, a gente faz terapia de integração sensorial nessa criança, né? Outros tipos de intervenção, tem tanta intervenção, eu trouxe aqui só para mostrar para vocês, tá? Tem alguma intervenção que se faz da criança depois de grande, tipo adolescente ou adulto? A aba pode ser feita. A aba pode ser feita até com adultos. Terapia aba, tá? Essas outras aqui, elas são feitas com brincadeira, é mais difícil você implementar com adultos, né? Mas, por exemplo, a ecoterapia pode, a musicoterapia pode, o PECs, que é crianças não verbais, indivíduos não verbais, treino de figura
fazer com que a criança treine a linguagem social através do uso de imagens, pequenos cartões que são ensinados e confeccionados para mostrar a rotina da criança. A criança não fala, mas se ela quer ir no banheiro, ela pega a imagem do garotinho indo no banheiro e entrega para o cuidador, sabe? A comunicação através de figuras. Tem muita coisa. Aqui eu já falei. Eu queria mostrar isso aqui para vocês, ó. O tipo de musicoterapia. Vamos ver se roda aqui. Olha só, vocês conseguem perceber que essa aqui é uma criança com autismo. Ela tá sendo estimulada com segmento de regra e também com a musicoterapia e a terapia ABA, né? A terapia ABA, vocês percebem que toda vez que ela senta, a terapeuta, ela estimula, ela pode dar um abraço, ela pode dar um beijo, ela pode dar um doce. É bem comportamental, é bem behaviorismo mesmo. Emissão de estímulo e recompensa. Emissão de estímulo e recompensa. Comportamento apresentado, recompensa. Tá? Tá? Então, essa aqui é só um exemplo de como existem terapias que trabalham o aprendizado e o desenvolvimento da criança. Aqui vocês veem uma criança com TEA sendo estimulada na musicoterapia, tá? Então, a criança com TEA, ela pode aprender, ela pode, dependendo do grau, ela pode ter uma vida bem próxima da funcionalidade que ela vai precisar para a autonomia dela, tá? Então, é necessária intervenção precoce, gente. É necessário haver a intervenção precoce, tá? E aqui, obrigada pela atenção, meu contato. Essa aqui foi uma palestra que eu dei, gente, no dia da... Isso aqui eu não preparei para vocês, não, para essa aula, já estava pronto, porque eu dei essa palestra em 2018 na APAI. Foi quando a gente estava comemorando... Eu vou finalizar aqui, já tá com 1h46, dessa vez eu não interrompi, gente. Acho que depois de amanhã termina de carregar.